E ainda dentro aqui do Jornal da Cidade, deixa eu trazer mais uma vez a participação do companheiro Sérgio Maia. Um abraço, Sérgio, bom dia. Olá, Maurício, um abraço, muito bom dia a você, bom dia também a todos os ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Eu estou agora com o advogado, Dr. Antônio Carlos Leite. Nós vamos conversar a respeito de um assunto muito interessante, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Uma decisão que aconteceu na semana passada. Dr. Leite, bom dia. Bom dia, Sérgio. Quero mandar um abraço para o radialista Maurício Oliveira, para o diretor Chester Martins e a todos os ouvintes da Orlândia Rádio Clube. É um prazer nesta manhã de quarta-feira atendê-los. As portas desse escritório, como eu digo, sempre estão abertas para a sociedade de Orlândia, para essa emissora, para que nós colaboremos nesse momento tão importante com algumas informações, batendo um papo sobre aquilo que tem acontecido nesses dias, a fim de ajudar o cidadão, a fim de ajudar a cidade, a fim de que nós possamos também dar a nossa contribuição para a cidade nesse momento tão difícil que nós enfrentamos. Doutor, muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu no dia 15 de abril que a partir de agora é de competência do Estado e do próprio município as decisões sobre as regras de isolamento de quarentena do coronavírus. Então, a questão seria a seguinte: a partir de agora, então, significa que é de responsabilidade de cada município definir como serão as regras de isolamento em cada município? Seria isso? Na semana passada, no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal se reúne para decidir uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democrático Trabalhista. O que se discutia? Quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia do Covid-19, o Brasil então teve que tomar algumas medidas para que nós pudéssemos garantir à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, regras para que esse vírus fosse combatido, a proliferação desse vírus fosse combatido. E quem tomou a dianteira nisso foi a União, através do chefe maior, que é o presidente da República. Naquele momento, então, ele determinou regras, determinou ideias através do seu ministro da Saúde, e os estados e municípios, então, estavam acompanhando, estavam alinhados às posições que vinham da União, que vinha do nosso executivo maior, através do presidente da República. Num determinado momento de combate a esse vírus, das medidas, um grande tema se colocou à frente de todos: saúde e economia. E o presidente da República, que tem que tomar uma decisão de maneira macro, ele não pode pensar de maneira pequena, isolada, ele tem que pensar do Rio Grande do Sul até lá no Amapá, até no Amazonas, do Mato Grosso, até na Bahia. E ele já demonstrava uma grande preocupação com a economia, mas de outro lado também deveria pensar na saúde. Saúde e economia, saúde e economia. Esse foi o binômio, esse foi a relação que foi se determinando. Num determinado momento, a ideia que vinha do executivo maior, da União, do presidente da República, é que houvesse uma certa flexibilização do isolamento proposto. Nesse momento, quando ele começa a dizer que era possível, porque o vírus não estava se comportando no Brasil como se comportou na Europa e como vem se comportando nos Estados Unidos, houve uma reação imediata, principalmente daqueles que se opõem a ele politicamente. Tomou-se a dianteira, especialmente,
o governador do estado de São Paulo, dizendo que então não concordava com essa flexibilização e que esse isolamento deveria ser o mais radical possível, e foi o que aconteceu. Para isso, então, ele deveria tomar algumas medidas que eram discrepantes das medidas que o presidente vinha adotando. E aí é que entra essa ação direta de inconstitucionalidade, uma palavra complicada, para dizer o seguinte: o governador queria tomar medidas diferentes daquelas que estavam sendo adotadas pela União. A União pensava numa flexibilização maior e o Estado de São Paulo, então, através do seu governador, de um enrijecimento das medidas. O Partido Democrata Trabalhista entra com essa medida no STF e o STF, então, foi discutir a situação. E para nós, operadores do direito, advogados e outros profissionais, inclusive o Poder Judiciário, que está bastante envolvido nessa situação, se deparou com a seguinte decisão: o governo estadual, então, poderia tomar decisões diferentes das decisões do Executivo Federal. E aí, num primeiro momento, há uma comemoração por parte dos governadores, porque poderiam, então, tomar decisões diferentes daquelas que o presidente vinha anunciando e defendendo. Só que eu digo, de maneira bastante popular, foi um grande tiro no pé. Por que eu digo isso? Porque na intenção de tomar decisões diferentes do Executivo, o governo estadual, então, abriu um precedente para que a interpretação das regras de isolamento ou não fossem entendidas da seguinte forma: se o Estado não precisava e não precisa se submeter absolutamente às regras da União, a regra também serve para os municípios. Os municípios também, de igual maneira, não precisam obedecer ou seguir ou submeterem-se às regras do Estado. Então, dentro de uma hierarquia nacional, União, Estado e município, o município, então, também ficou com essa decisão livre para tomar as suas decisões. Aí eu lhe pergunto, do Rio Grande do Sul até lá na ponta do país, dos lados, como os governadores poderiam tomar decisões iguais para todos os lugares? Então o presidente disse o seguinte, e o STF acabou concordando: cada região maior verifique as suas condições de saúde, verifique as suas unidades de saúde, o seu sistema único de saúde, verifique a proliferação do vírus, verifique como que em cada região se desenvolve esse vírus e tomem decisões regionais. Por exemplo, lá na cidade de São Paulo, há notícias de casos maiores, então as medidas restritivas deveriam ser maiores. Lá no Rio Grande do Sul, percebendo que esse desenvolvimento do vírus não foi igual em outras regiões, o governador então determinou e está determinando nas próximas semanas a flexibilização. O que aconteceu aqui em Goiás? O Caiado, que havia brigado com o presidente porque não concordava num primeiro momento com a flexibilização, já flexibilizou. Vários serviços no estado de Goiás já estão funcionando. Então, Sérgio,
ouvintes da Orlândia Rádio Clube, aqueles que nos ouvem. O que o STF acabou determinando é que cada localidade deve entender como esse vírus se desenvolve e decidir pela flexibilização ou não. E eu digo para você, foi um tiro no pé, porque o estado de São Paulo, que é a locomotiva desse país, tem enfrentado um grande dilema entre a saúde e a economia, e os empresários, os comerciantes, os autônomos, aqueles que movimentam a economia, estão ansiando pela flexibilização, estão ansiando para que as regras sejam reavaliadas, porque, de fato, Sérgio, em várias localidades o vírus não se comportou da maneira com que se comportou em outros lugares do mundo. Doutor, só para a gente entender melhor e reforçar, então aquele negócio dos prefeitos ficarem justificando que para tomar decisões eles dependem ou dependeriam do governo do estado, agora não procede mais, seria isso? Exatamente. Uma das grandes justificativas dos prefeitos, principalmente aqui na nossa região, era de que o governador decretou o isolamento, eles foram lá no decreto estadual, copiou e fez um decreto municipal. E quando nós íamos discutir isso, intermediando alguns setores da economia, como resposta vinha: eu não posso fazer diferente, porque o governador decidiu. Mas o que nós estamos declarando aqui, desde a semana passada, desde a quarta-feira passada, uma semana então, é de que o STF decidiu que municípios, estados, devem avaliar as suas condições e tomar decisões que possam considerar a proliferação do vírus em determinado lugar e, se não houver danos à estrutura de saúde do local, deve sim flexibilizar. Estamos aqui diante e tratando de saúde daquele grande dilema. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Agora nós estamos diante daquilo que poderá ser a saúde ou a doença da nossa sociedade. E aí eu não estou falando mais do vírus, eu estou falando da economia. Os prefeitos e governadores que estiverem antenados com aquilo que está acontecendo, eles vão ser saúde para os seus estados e vão ser saúde para os seus municípios. Orlândia, por exemplo, Sérgio, ouvintes, graças a Deus, eu digo graças a Deus, nós tivemos 4 casos noticiados de pessoas infectadas. E olha o nível que se desenvolveu essa doença aqui na cidade. Ela é 0,01% da população. 50% foi curado. 50% foi curado. Graças a Deus. Que boas notícias, boas novas. Nós podemos comemorar aqui na cidade, porque desses 4 casos, 50% já se curaram, e esses 2 que nós temos notícia já estão bem, estão se curando, e nós podemos comemorar, graças a Deus, essas melhoras. E eu digo graças a Deus, Sérgio, porque desde o carnaval, aqueles que acompanham aquilo que eu particularmente defendo e digo, nós já dizíamos: era uma festa completamente inócua, poderia ter sido cancelada e não foi cancelada. E mesmo assim, Orlândia, sem ter cancelado uma festa que deveria ter sido cancelada, nós tivemos então 4 casos, 50% dessas pessoas curadas e outras. Então, nós não precisamos
nos assustar com... É lógico que nós nos solidarizamos com algumas regiões que estão mais afetadas, mas Orlândia, estamos diante daquela questão da dose. Se demorar mais para flexibilizar o comércio, nós poderemos ter um grande desastre para os autônomos, para os comerciantes. E olha, eu digo graças a Deus, Sérgio, porque nós temos algumas indústrias em Orlândia, algumas empresas que estão dando sinal de coragem, de pujança, de determinação, porque eles estão funcionando. Nós temos uma Morlan, temos uma Intel, temos um Brejeiro, temos uma Sina, temos as usinas da região, estão funcionando. São 500 funcionários ali, são 700 funcionários ali, dentro de toda uma regra sanitária. Os supermercados estão funcionando e você não tem notícia de nenhum funcionário de supermercado, você não tem notícia de nenhum funcionário dessas empresas que contraiu o vírus, a declarar o seguinte: Orlândia pode tomar, a partir de agora, com todos esses dados, medidas para flexibilizar o comércio e nós voltarmos às nossas atividades normais, com todas as cautelas que devem ser tomadas. Doutor Leite, nós temos conhecimento também que a cidade de Batatais, como Jaboticabal e tantas outras, já estão retomando, né, as atividades no comércio. Você crê que essas decisões de retomada, já são reflexos dessa decisão do Supremo? Eu, como advogado, eu digo aqui, e você sabe que elogio de boca própria é vitupério, já dizem, ou seja, você não pode se elogiar, não pode se auto-elogiar, mas desde que começou as notícias e as determinações, eu já havia dito isso, eu tenho trabalhado todos os dias, claro, obedecendo a vários critérios sanitários. Tenho trabalhado de porta fechada, tenho atendido clientes de forma virtual, pelo telefone, pela internet, excepcionalmente atendido presencialmente de maneira cautelosa, mas eu me coloquei à frente para entender o que está acontecendo. Então, cabia e cabe ao executivo, tanto municipal quanto estadual, e tem acontecido quanto ao executivo federal também, estar atento às decisões, estar atento às movimentações. Nós não podemos, porque aconteceu um caso lá na Itália, ou outro caso ali nos Estados Unidos, são climas diferentes, são regiões diferentes, e criaram um pânico aqui no Brasil. Sérgio, que crueldade com o brasileiro, eu sinto pena às vezes. Tomadas aéreas de cemitério com covas abertas, uma senhora aqui em Araraquara passeando pela praça, sendo presa, as liberdades individuais, o governador pedindo assessoria para o sistema de telefonia, para monitorar o cidadão. Imagina, isso é um absurdo, nós não podemos. Então, o executivo, antenado, informado, deveria então ter notado que na semana passada o STF, entre aspas, deu um alvará para que o município pudesse sentar com os seus assessores e dizer: olha, nós podemos fazer diferente do nosso governador. Eu não quero dizer se o governador está certo, se o governador está errado, cada um é que vai prestar contas daquilo que tem feito. Mas não podemos, nós não podemos, não é admissível que prefeitos e governadores tomem medidas agora partidárias, porque, eu não concordo. Fizeram um abaixo-assinado de governadores para exporem, para baterem de frente com o Executivo Federal, com o Presidente da República, e alguns governadores não assinaram esse manifesto. Entre eles, o governador de Minas Gerais. O Zema disse o seguinte: eu vou flexibilizar porque eu estou preocupado com o meu estado. E agora nós vemos Santa Catarina flexibilizando, né? Florianópolis, ontem nós tivemos notícia, estão flexibilizando com base nessa decisão do STF.
Batatais, nós tivemos notícia, o Guarujá, o litoral de São Paulo já está flexibilizando. Outras pessoas antenadas então agora, Sérgio, ouvintes da Orlândia Rádio Clube, nós não estamos aqui querendo dizer e falar acima daqueles que são especialistas em saúde, de maneira alguma, porque saúde e economia andam juntas. Se o autônomo não puder abrir a lojinha ou não puder fazer a sua venda, quando ele chegar em casa e não puder comprar o arroz e o feijão, ele também vai morrer. Doente. Então, ele que tome alguns cuidados. Se existir a necessidade de usar uma máscara, use. Asepsia. Imagina, nós temos comércios e é uma incoerência, Sérgio. A semana passada que nós vivemos os dias de Páscoa, nós vimos algumas lojas vendendo, outras não podem. Supermercado pode, outro não pode. Então, e graças a Deus a nossa experiência aqui na cidade tem demonstrado que as coisas estão indo bem. Então é hora de cada um assumir o seu papel e não ficar andando nas costas do governo. Doutor Leite, só para encerrar a nossa conversa, diante dessa nova realidade, dessa decisão do Supremo, caso o empresário ou aquele segmento comercial se sentir lesado, né, pelas decisões dos governadores e prefeitos, essa pessoa que se sente lesada, ela poderá buscar na justiça uma proteção dos seus direitos? Sérgio e ouvintes e empresários que estão me ouvindo, se eu fosse vocês, olha, estou apenas sendo um advogado que está sendo entrevistado e que estou tendo o cuidado de dar as minhas opiniões e posições jurídicas. Mas aqueles comerciantes, aqueles empresários que se sentirem lesados pelas decisões tanto do governador quanto do seu prefeito, deveriam ir ao seu contador, à sua contabilidade, extrair balancetes e balanços dos seus meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, fazer um comparativo com os seus balancetes de janeiro, fevereiro, março e abril, verificar qual foi o prejuízo, fazer uma planilha desse prejuízo e cobrar tanto do município quanto do estado, porque o STF então decidiu que em cada localidade era preciso avaliar e tomar os cuidados. Então, uma cidade, por exemplo, como Orlândia, que nós experimentamos 4 casos, 50% desses curados, e o comércio inteiro parado, ele deve ir sim ao Poder Judiciário. Olha, não estou incentivando, só estou dizendo qual é o seu direito, e pleitear o prejuízo tanto do município quanto do estado, para ter os seus cofres ressarcidos. Essa é a minha posição. Ok, muito bem, muito obrigado, doutor Antônio Carlos Leite. Para encerrar, alguma consideração final? A minha consideração é sempre aquela: ninguém vai para o céu porque é otimista e ninguém vai para o inferno porque é pessimista. Mas nós vivemos melhor quando nós enxergamos a luz no final do túnel. Nós vivemos melhor quando nós olhamos para fora da caverna e entendemos que lá fora o sol brilha, que há flores, que há pássaros cantando. Então, não fique à mercê dos meios de comunicação que são terroristas, que estão mostrando cadáveres, covas, porque eu estou te dizendo, há mais pessoas curadas, sendo tratadas, sendo restabelecidas,
do que pessoas morrendo. Então, o que eu digo como conselho, como orientação, como posição, é de que nós precisamos olhar para frente com olhos otimistas de que vai dar certo, de que é possível, porque olha, pessoas negativas, pessoas que olham o sol e não conseguem visualizar o seu calor, pessoas que olham a chuva e não conseguem visualizar a sua suavidade, são pessoas que nós devemos colocar de lado e passar adiante. Então, o meu desejo para os ouvintes da Orlândia Rádio Clube, para você, Sérgio, para o Maurício, para o diretor Chester, desejo de otimismo. Nós precisamos enxergar coisas boas, coisas positivas. Há oportunidades sendo abertas. Então, o meu desejo é que nós não permaneçamos nessa história terrível. Há melhores decisões, há melhores lugares, há melhores coisas. É isso que eu desejo para os ouvintes e para toda a cidade de Orlândia. Ok, muito obrigado mais uma vez, doutor Antônio Carlos Leite, que falou conosco aqui pela ORC. É com você, Maurício.